Sabe, gente, Deus tem falado tanto comigo sobre paternidade, que eu tenho ficado assim, fala, Jesus, eu estou ficando de um jeito que eu já não estou conseguindo pregar outra coisa que não tem a ver com paternidade. Né? E aí Deus me presenteou com essa palavra de oração, com esse combo, oração e paternidade, vamos, né, abrir o nosso coração para isso. Como ela disse, eu sou a pastora Eliane, da Comunidade Cristã de Curitiba, tenho 2 filhas, uma de 27, uma de 24, a mais velha está casada, ainda não tenho netos, né, mas deve aparecer em algum momento, né, a gente, depois que casa, fica nessa ansiedade, né, um negócio estranho que acontece, enfim, e tenho a outra de 24, as 2 formadas, uma advogada, a outra psicóloga. Né? Nós, acho que a coisa mais extraordinária que a gente fez, que para mim foi um presente de Deus, foi ter tido a oportunidade de sermos missionários no Uruguai, plantar uma igreja lá, né? E tá essa igreja lá bonita, vibrante, crescendo numa outra nação, foi um presente de Deus. Então Deus tem feito coisas maravilhosas, a gente é tão agradecido, gente, porque Deus faz apesar de nós. Ele não precisa da gente. Ele coloca a gente no cenário, né, para a gente fazer parte, mas de fato é Ele tudo em nós. Amém? Abra suas mãos mais uma vez. Pai, queremos te entregar essa palavra e também te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade. Eu te peço graça para falar, graça para ouvir, graça para receber a tua mensagem, Senhor, e reproduzi-la na nossa vida como o Senhor desejou no teu coração quando o Senhor a dispensou sobre nós. Eu abençoo essa tarde em nome de Jesus. Amém. Então, se você vai anotar, o título dessa mensagem é Filhas Empoderadas pelo Pai para a Oração. A palavra é boa, eu adorei ela. E, primeira vez que eu estou pregando essa palavra, eu preparei para vocês, é pão fresquinho, saindo do forno, nunca falei dela para ninguém, preparado para você. Domingo passado ou retrasado, o Luiz falou assim, Eliane, preciso que você pregue na igreja. Eu dei um negócio, falei, Luiz, eu não tenho uma palavra. Eu pensei, eu tenho uma, mas me recuso a pregar essa, me recuso. E resisti, aí Deus deu outra. Então, gente, né, esse conceito de paternidade é uma coisa que, conceito de pai, vamos dizer assim, é um conceito bastante claro para a gente vive num país muito abençoado por Deus, né, e as pessoas, de uma maneira geral, têm uma boa aceitação com a palavra Deus, com a palavra Pai. Então, se você fala Deus te abençoe, né, você tem um pai, enfim, as pessoas não têm dificuldade. Eu acho que isso é porque, desde criança, na nossa cultura brasileira, a gente vai falando das crianças com o Papai do Céu, faz oração para Papai do Céu, e aí o brasileiro cresce e acha que todo mundo é filho de Deus, e depois ele vai descobrir que não é bem assim, mas essa é outra história. Né? Então, embora a gente tenha esse coração muito aberto para o Pai, eu tenho sentido nesses dias, gente, algo novo no meu espírito com relação ao Pai, e eu acho que isso vai caber muito dentro do que a pastora falou sobre o que Deus vai fazer esse ano através da oração. O que eu tenho percebido, talvez não seja algo novo para você, mas para mim está sendo extremamente novo no meu espírito. Eu tenho entendido que Deus vai trazer, o Espírito Santo vai nos abençoar com algumas experiências pontuais com relação à paternidade de Deus. Eu senti isso há uns meses atrás, uma coisa meio diferente, sabe? Porque, assim, houve um tempo da história da igreja que teve toda uma ênfase no nome de Jesus, na palavra Jesus, o nome de Jesus. Então, teve toda uma revolução daquilo. Depois foi, ou antes, foi o Espírito Santo, os dons do Espírito, a pessoa do Espírito. E eu entendi que essa é a estação do Pai. Eu não sei explicar tudo que eu tenho sentido, mas eu tenho entendido que essa é uma estação em que Deus vai revelar a paternidade dele para a sua vida, sobre você. E assim, isso tem sido tão poderoso para mim, porque eu trabalho muito com cura interior, atendimentos, enfim, todas essas coisas na minha igreja, e sempre que eu estou trabalhando com isso, gente, é muito interessante como se apresenta Jesus, as pessoas veem Jesus, têm experiência com Jesus, com o Espírito Santo, mas nunca o Pai apareceu.
E essa semana passada eu atendi um rapaz na mesma pegada de sempre, de todos os outros atendimentos, não era nada assim tão diferente. E ele começou a chorar numa intensidade, ele falou assim: pastora, o Pai está aqui, Ele está me abraçando, não é Jesus, não é o Espírito Santo, é o Pai. Gente, eu comecei a chorar. Eu falei: eu não estou doida, eu realmente estou ouvindo a coisa certa. E aquilo foi muito forte para mim. Outro dia, uma das minhas pastoras falou assim: olha, eu peguei minha Bíblia, meu café, fui para o meu cantinho do meu devocional, eu não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma crise, não precisava de orar por algo específico, eu só sentei. Quando eu sentei, peguei minha xícara de café, o Pai me abraçou. E eu falei: uau, esse negócio está ficando sério. Então, eu creio que esse é um novo que Deus vai trazer para a estação da igreja nesse momento, porque assim, nós, gente, todos nós sabemos, aqui a gente pode falar isso, nós somos filhas de Deus. Quantas filhas tem aqui? Eu vou falar uma coisa com você, toda vez que eu falar alguma coisa, você levanta a mão. Porque se você não levantar, o anjo vai passar e não vai anotar teu nome. Tá? Então, caso você não levantou, vou te dar mais uma chance, vai ser a última. Quantas são filhas de Deus? Aqui nesse âmbito a gente pode falar isso porque é isso mesmo. Mas eu tenho percebido, gente, que isso que o Espírito está trazendo para a gente vai ser um tipo de restauração para alguns, compreensão para outros, do entendimento dessa paternidade de Deus. Isso vai deixar de ser nominal e isso vai ser relacional. Nós vamos entender o que é ser filhas, porque vai ser mais do que uma informação. Eu vou experimentar o que é ter um pai e o que é ser filha. Então, assim, parece, né, simples, mas eu te garanto, vai ser profundo e vai ser poderoso, especialmente para aquelas filhas que lidaram com insuficiência paternal, pais que falharam e passaram uma paternidade incompleta. Então, eu tenho entendido que vai haver uma graça liberada dos céus de uma maneira tão incrível que nós vamos aprender a desfrutar desse lugar de filha. Quantas aqui são mães? Às vezes a gente esquece que a gente é filho. Parece que a gente só foi filho antes de ser mãe. Mas a gente continua sendo filha. E a gente precisa desse lugar. Então, o que eu estou percebendo profeticamente é que vai haver uma união dessas duas forças, paternidade e filiação. Interessante que quando a gente olha para a história de Israel, Israel até acreditava na paternidade de Deus e também acreditava que ela era exclusividade de Israel. Mas a verdade é que o maior conhecimento do povo de Israel com relação a Deus estava relacionado com o seu poder e com a sua divindade e com as suas leis. Quando Jesus aparece no cenário de Israel, Jesus trouxe algo novo. Ele queria ensinar o que é essa paternidade do nosso Pai Celestial nesse âmbito de intimidade. Mateus 11, 25, diz assim: naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes ao que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Interessante, quando você lê esse texto, Jesus não deixa de reforçar o senhorio do Pai. Ele diz assim: Pai, Senhor de todas as coisas. Né? Ele não deixa de reforçar isso, mas a primeira fala é Pai. A primeira palavra não é Deus Todo-Poderoso, é Pai. Né? E parece que ele estava sendo intencional para revelar esse novo a Israel. Ou seja, de maneira que Israel não só soubesse de uma paternidade nominal, como era o que ele conhecia, mas uma paternidade relacional envolvendo proximidade e intimidade. Agora, é interessante que quando você vê, né, presta atenção nas histórias do povo de Deus, os judeus reconheciam a Abraão como pai. E o tempo inteiro eles jogavam isso na cara de Jesus. Nós temos o pai,
Abraão é nosso pai. Sim ou não? Quem lembra disso? Né? E porque, na verdade, embora eles acreditassem na paternidade de Deus sobre Israel, era essa paternidade nominal. Então, a ênfase sempre estava mais no divino do que na paternidade. Então, Israel reconhecia o Deus Todo-Poderoso, mas eles tinham medo de se relacionar com Deus. Lembra lá de Êxodo, né, quando o monte lá tremia, Israel estava morrendo de medo. Então, quando a gente vai ali para Lucas, no capítulo 3, ao falar da genealogia de Jesus até Adão, né, interessante que essa lista ela é comprida. E quando chega lá em Adão, o texto termina assim: Adão era filho de Deus. O que o texto está falando? Todos são filhos de Deus. Né? Mas, na verdade, Israel só vai reconhecer a paternidade de Abraão. Então, quando Jesus entra nesse cenário público e religioso de Israel, ele era conhecido como rabino, ele era conhecido como carpinteiro, como filho do carpinteiro José. Jesus, né, era conhecido dessa maneira. E logo esse rabino carpinteiro, né, começa a escolher 12 discípulos e ele traz algo novo para esses meninos. Né? Meninos que eu digo porque eles deviam ter aí, gente, uns 20 anos, mais ou menos a idade deles era isso aí, 18, 20. Então, Jesus se apresenta como filho de Deus, empoderado pelo Pai, e ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não é através de mim. Jesus estava inaugurando uma nova estação, sendo precursor, na verdade, de um modelo a ser seguido no reino de Deus. O modelo de um filho empoderado pelo Pai. No nosso caso, um modelo a ser seguido. Filhas empoderadas pelo Pai Celestial. Então, Jesus fez isso para que a gente pudesse reproduzir esse modelo. Então, gente, nessa estação tão desafiadora que a igreja está entrando e que ainda vai apertar, vai piorar, são nuvens negras, são dias de escuridão sobre a face da terra. Nesse período, nós vamos precisar estar muito convictas de que você tem um pai e que cuida de você. Né? Quem é mãe aqui sabe que quantas vezes nossos filhos eram pequenos e a gente estava em alguma situação pública, na praça, no mercado, sei lá onde, e aí você segura a mão da sua criança junto com você para não perder nenhuma. Né? Então, se dá a gente não lida com isso, graças a Deus, mas se dá um terremoto, a primeira coisa que você vai proteger é seu filho. Você pode morrer, mas ele, não é verdade? A maternidade, a paternidade faz isso. Então, em tempos difíceis, nós temos um pai. Repete comigo: eu tenho um pai. Né? Então, quando Jesus aparece nesse cenário de Israel, trazendo essa mensagem, Israel conhecia Deus como Javé, né? O único Deus verdadeiro, como Elohim, o Criador, Adonai, o Senhor, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. E o Antigo Testamento vai ter um monte de outros nomes, palavras, para descrever o poder, a divindade de Deus. Mas poucas vezes, gente, no Antigo Testamento, Deus vai ser chamado de Pai. Né? Eu fiz uma pesquisa rápida, né? Não sou Luciano Subirá, então não sei como é que é esse negócio, né? Mas na minha humilde pesquisa, eu encontrei 14 vezes que Deus é mencionado como Pai em todo o Antigo Testamento. Então, quando Jesus apresenta Deus como Pai, e cá entre nós, né? Ninguém melhor do que o Filho para falar do Pai, sim ou não? Sim ou não? O Filho sabe tudo, né? Então, olha o que ele diz aqui no Mateus 11, 27. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Sabe, gente, naqueles dias, os judeus se sentiram ofendidos com essa fala de Jesus, com aquela maneira que parecia uma maneira assim com
com falta de respeito, falando de Deus, de Javé daquele jeito. O que eles não puderam entender é que Jesus estava trazendo um conceito novo de paternidade para compartilhar com eles. Olha, Javé, que é meu pai, é o seu também. Você precisa conhecer essa paternidade num nível de intimidade e proximidade. Mas no conceito judaico, o comportamento de Jesus era inadmissível, a pregação dele também, essa coisa de ficar chamando Javé e Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, de papai, paizinho, que absurdo. Era mais ou menos isso que eles sentiam. Isso causou reações diversas naquele povo. Muitas vezes eles tentaram apedrejar Jesus, quiseram matar Jesus, porque ele se dizia filho de Deus, e de fato, gente, quando Jesus é crucificado, a sentença contra ele é que ele se dizia filho de Deus. Né? Então, Jesus, em todo esse contexto, inaugurando esse caminho do novo, dessa intimidade, proximidade com o Pai, né? O que ele queria com isso era começar algo novo que nos alcança hoje. E sabe, uma coisa que é importante a gente entender, todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, de alguma maneira, parece que o inferno começa a perceber a movimentação, ele começa a agir para descredibilizar aquilo que ele teme. Satanás vem trabalhado por séculos, gente, para descredibilizar a paternidade, né? De uma maneira geral, parece que a posição da mãe é meio preservada com os filhos, mas a figura do pai, cada vez mais é uma coisa difícil de administrar no coração do filho. Eu sei que hoje esse quadro tem mudado bastante, mas era o pai que saía de casa, era o pai que divorciara, era o pai que, né, que se envolvia com alcoolismo e não trazia o recurso para casa. Então, assim, Satanás foi ferindo essa figura paterna, mas o que ele queria com tudo isso era causar uma desconexão do filho com o pai, porque ele sabia que em algum momento essa desconexão seria transferida para a paternidade de Deus, o Pai. Agora, interessante que nesse texto, Jesus fala assim, né, que ele conhece o Pai, e o Pai seria conhecido por quem ele quisesse revelar o Pai. Quantos aqui estão querendo receber essa revelação da paternidade de Deus, o Pai, sobre a sua vida? Jesus, ele vem para compartilhar isso comigo e com você nessa estação da igreja, e eu tenho crido nisso, gente. Então, o que é esse algo novo? Filhas empoderadas, né, pelo Pai para a oração. E eu quero te dar tudo isso é introdução, tá, gente? Já estou chegando lá. E eu quero te dar um exemplo disso. Não sei se você já prestou atenção em uma criança empoderada pelos pais. Eu me lembro que quando uma das minhas filhas eram bem pequenas, ela veio no meu quarto e falou assim, mãe, tem um demônio na minha janela. Eu falei, que absurdo, vai lá agora e manda ele embora. E ela se encheu de coragem e foi. Ela tinha uns 5, 6 anos. Aí ela voltou, mãe, não foi embora, não. Falei, que absurdo. Me dá a mão. Vamos juntas, porque 2 são mais poderosas do que uma. Onde que está? Está ali. Então, repete comigo. E fui falando com ela, ela olhou para mim e sorriu. Agora ele foi embora. Eu falei, você viu como 2 são mais poderosas do que uma? Sabe, gente, empoderando a criança. Essa mesma criança cresceu. E um dia a gente estava no Uruguai, ela estava indo para fazer uma prova bem desafiadora para ela. E aí, no carro, o Luiz percebeu que ela estava muito nervosa. Ele falou assim, filha, por que você está agitada? Eu disse, ai, pai, eu tenho uma prova. Ele falou, me conta aí o assunto da prova. E ela contou o assunto, ele olhou nos olhos dela e falou assim, filha, a pessoa mais importante na sua vida sabe que você sabe. Agora vai lá e arrebenta. O que você acha que aconteceu com minha filha? Foi aprovada. Filho empoderado pelo pai. Sabe, gente, foi dessa maneira que Jesus cumpriu toda a vontade do Pai. Porque ele recebeu empoderamento dele.
Lucas 11, 1-4, diz assim: certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe, gente, os discípulos podiam ter pedido a Jesus qualquer coisa. Talvez se a gente estivesse lá, a gente ia pedir: Jesus, como é que a gente ora aí para levantar as pessoas da cadeira de roda? Né? Jesus, como é que a gente ora para multiplicar os pães? Sei lá, alguma coisa assim muito extraordinária. Eles podiam pedir qualquer coisa. E eles pedem a Jesus: ensina-nos a orar. Sabe, gente, com frequência, os discípulos viam Jesus, via que ele se ausentava e ele ia para o tempo de oração. O tempo para estar a sós com o Pai. E sabe, Jesus, embora ele fosse Deus, ele viveu aquele tempo, os 33 anos dele na terra, como ser humano. Jesus não estava ali como Deus. Ele comia, ele ia no banheiro, fazia muitas coisas da humanidade de Cristo. E ele precisava de tempos de oração. Então, provavelmente, Jesus voltava desse lugar visivelmente diferente. E tudo o que ele fazia era resultado desse tempo. Então, os discípulos viram nessa prática de Jesus alguma coisa que eles precisavam aprender, porque eles queriam reproduzir aquilo. E aí é interessante que Jesus atende a oração, o pedido dos discípulos, e Jesus ensina uma oração. E aí, gente, e é interessante que aqui é a primeira vez, de fato, que Deus é introduzido, Deus Todo-Poderoso, é introduzido a Israel oficialmente, né, nessa questão de intimidade e proximidade através de uma oração. Vamos projetar aí, gente? Mateus 6:9. Vamos ler juntos? Está chegando, está vindo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Jesus ensina um modelo de oração que deveria ser feita a partir da conversão do coração do pai para o filho e do filho para o pai. Então, hoje eu quero destacar nessa oração a maneira como ela é estruturada, feita, falada, expressa, a partir da paternidade de Deus. Sabe, gente, eu creio que essa era a maneira como Jesus orava ao Pai, né? E que despertou alguma coisa nos discípulos. Jesus, ele não orava ao Pai cheio de palavras difíceis e aquelas entonações estranhas. Quem já viu entonações estranhas na oração? Só para saber se vocês estão entendendo, né, gente? Jesus orava a partir do relacionamento que ele tinha com o Pai, e eu creio que o que Jesus nos deu através dessa oração do Pai Nosso foi um esboço da sua oração pessoal, o esboço da essência da conversa dele com o Pai. Eu não sei você, mas se você já viu isso, a gente que vive no meio pastoral, isso é muito comum. Quando vem um pregador, né, e aí ele prega aquela mensagem maravilhosa, aí você está vendo ele mexendo na folhinha aqui, vira a folhinha para cá, vira a folhinha para lá, né? E aí no final vem aquela pessoa correndo e pede o esboço do pastor. Quem já viu isso? Pede o esboço. E o pastor dá o esboço, depois ele imprime outro. E aí é tão frustrante, gente, porque quando ele pega o esboço, tem lá 6 frases.
Muita coisa que eu estou falando não está escrita aqui. Quantos estão entendendo? Jesus dá o esboço da oração. Aquela oração, a gente gastou quanto para fazer essa oração? 30 segundos? 1 minuto? Jesus ficava horas orando a oração do Pai Nosso. Ela era só um esboço. Então, eu creio que muitas coisas que Jesus falava com o seu Pai era espontâneo, né? E porque ele não usava repetições, gente. A oração íntima, ela precisa ser uma coisa de coração para coração. Nem a oração do Pai Nosso a gente devia recitar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente não devia fazer, porque não é essa a ideia. Oração não é recitar repetições, oração é sobre entender os pontos atrás de cada frase dessa oração, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, o primeiro ponto, se você está anotando agora, tudo isso era introdução. Primeiro ponto, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, Jesus já começa a oração dele compartilhando o Pai dele com você e comigo. O Pai não é dele somente, o Pai é nosso. Quantos estão entendendo que está começando a ficar profundo? Pai nosso, Pai meu Pai. Jesus orava a partir do lugar dele de filho. Ele estava ensinando aos seus discípulos que ao orar, vocês falarão com o Pai de vocês, que também é o meu Pai, porque o Pai é nosso. Gente, vocês já perceberam a liberdade que uma criança pede alguma coisa bem louca para você? Nós éramos missionários no Uruguai. Quando você é missionário, a sua vida financeira fica mais justa, sabe? Nunca nos faltou nada, Deus foi de uma abundância incrível. Né? O pastor Miguel falou que ia pagar nosso salário por 2 anos, pagou por 5. Né? Todo ano ele renovava, graças a Deus, porque a igreja não crescia dessa maneira, né? Daquela maneira, enfim. E aí um dia a Luísa vem com a lista dela de compras. Sticker, borrachinhas coloridas, né? E o último item, um laptop. Eu nem sabia o que era um laptop. Era uma coisa meio nova naquela época, não era assim que todo mundo tem. Naquela época você tinha computador de mesa, desktop, não laptop. Eu falei, essa criança de 7 anos sabe o que é laptop? Falei, filho, olha, até o item 9 a gente pode conversar. E a criança, ela é assim, ela tem essa liberdade de falar as coisas com a gente. E é para esse lugar que o Pai quer trazer você, filha. Quantos pedidos a gente tem coragem de fazer para o Pai, para os outros? Mas você não tem coragem de fazer para você. Você ora, é poderosa, e até acontece, aí você vê, Deus dá, e você fica com inveja. Mas você não tem coragem de pedir para o seu Pai. Porque você não aprendeu a pedir naturalmente coisas para o seu pai. Você não teve coragem de pedir para ele, por exemplo, um laptop com 7 anos de idade. E aí, nesse lugar de oração, Jesus começa compartilhando o Pai e ele exalta a posição e o nome do Pai. Aqui, ele nos ensina a elogiar o Pai. Ele nos ensina a reconhecer o lugar de autoridade. Pai nosso, Pai é nosso, mas que estás no céu, nesse lugar de autoridade, santificado seja o teu nome. E aí ele ensina que nós devemos elogiar o nosso Pai. Aquela canção tão apropriada, né? Está sofrendo, louve, está cansada, louve, está de pé, louve, está deitada, louve, louve. E aqui eu quero incluir, ore, exalte esse Pai maravilhoso. Segunda coisa, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Gente, só esse primeiro tópico, deixa eu abrir um parênteses que também não está na minha anotação, não peça esboço depois.
Quando eu me converti, tinha um programa de uma igreja que era muito famosa no Rio, acho que ela nunca veio para o Sul. E nessa igreja, eles ensinavam a gente a orar 1 hora por dia. E ele usava esse recurso do Pai Nosso. E ele falava o primeiro ponto, Pai Nosso que estás no céu. E ele ensinava você a orar uns 15 minutos só sobre esse tópico. Então, essa oração, ela também é um recurso para você gastar mais tempo na presença de Deus orando. Não sei você, faz cara de paisagem para não ficar feio, mas quantos de vocês não começam a orar, você ora para caramba, deve ser, meu Deus, devo estar aqui umas 3 horas, você ora 10 minutos. Aí você fica tão frustrada, porque você entra na rede social, você fala, meu Deus, já devo estar aqui uma meia hora, você olha 3 horas. Sei que não acontece com vocês, mas acontece lá na comunidade em Curitiba. Então, gente, segunda coisa, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensina a gente a chamar o reino de Deus sobre as coisas que são importantes para a gente. Às vezes, sua família está passando um momento tão difícil, na sua oração do Pai Nosso, comece a chamar o reino de Deus sobre o seu marido, para que ele se converta, sobre os seus filhos, para que ele tenha um encontro com Deus. Comece a chamar o reino de Deus sobre aquele trabalho que você tem, que você não aguenta mais. Está querendo matar o chefe, jogar uma bomba lá dentro? Chame o reino de Deus para esse lugar. É isso que ele está ensinando. E nós precisamos começar a fazer isso. Jesus, que venha o teu reino sobre a minha vida. Começa com você, vai para o seu cônjuge, vai para os seus filhos, vai para a sua família, grande família. Depois isso vai para âmbitos maiores, numericamente falando, como vem o teu reino sobre a minha igreja, sobre a minha cidade, sobre a minha nação. Então, gente, é muito poderosa essa oração. Agora, vamos focar em nós como filhos. Pai, que venha o teu reino sobre a tua filha aqui. Essa filha precisa entender e manifestar o que é o teu reino. Sabe, gente, agora vamos abrir um parênteses aqui. O que é reino de Deus, né? Para a coisa ficar aplicável. Vamos para Romanos 14, 17. O reino de Deus não diz respeito ao que comemos, ao que bebemos, mas a uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. No reino de Deus, tudo é perfeito, tudo é abençoado, tudo tem ordem, não tem confusão, rebelião, pecado, distância de Deus, sabe? E é desejo do nosso Pai que a gente viva nessa atmosfera do reino dele, porque nós somos filhas desse reino. Então, o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, e esse é o ambiente. Então, gente, olha para o momento de vida que você está passando, olha para a sua realidade, olha para o seu entorno, o que está acontecendo ao seu redor, e comece a chamar a existência, a realidade desse reino na sua vida. E se você faz isso, você está fazendo isso na oração. E aí aquilo que a pastora falou, que vocês receberam como palavra de Deus, vai se cumprir. Você vai ver milagres, você vai ver coisas incríveis. Porque uma coisa é um estranho me pedir algo. Quantas pessoas pedem coisas para vocês nos sinaleiros? Você não dá para todo mundo. Sim ou não? Não tem como dar, atender a todos. Mas quantas vezes os seus filhos te pedem coisas estranhas e você faz? E você dá? Não tem medida. Se a gente tem, a gente deixa de comer para dar. Deixa de comprar para a gente para comprar para eles. Esse é o coração do nosso Pai. Só que o nosso Pai não tem restrições como a gente. Porque a gente tem um dinheiro que é finito. Quem tem dinheiro infinito? Alguém? Dinheiro acaba, então não posso dar tudo, não pude dar o laptop para minha filha, com 7 anos. Mas o nosso Deus é infinito, o que você precisa? A gente precisa fazer esse caminho. Agora, gente, sobre a vontade de Deus, seja feita a sua vontade, a gente precisa alinhar o nosso coração, porque muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus. Se eu perguntar quem quer fazer a vontade de Deus, todo mundo vai levantar a mão, e eu não vou pedir você para levantar, porque nem todas estão prontas para fazer a vontade de Deus. Nós temos uma inclinação, mas o que a gente quer é fazer a nossa vontade.
Faz cara de paisagem, que eu devo estar falando com a sua amiga, não com você. Nós queremos que Deus se amolde à minha vontade. Nós fazemos a oração e custa dizer que seja feita a sua vontade, a gente pula essa parte. Jesus, tem misericórdia, faz a minha. Então, eu quero lançar aqui uma pergunta para você, sobre que área da sua vida você precisa, de fato, chamar à existência o reino de Deus, para que a sua vontade seja amoldada à vontade de Deus. Vai guardando essa pergunta, no final a gente vai trazer ela, projetar, para a gente orar sobre isso. Terceira coisa, dá-nos hoje o pão de cada dia. Gente, existe uma provisão diária que não pode faltar. Pelo menos na vida do cristão. Não pode faltar. Não pode faltar comida para você. Isso é um absurdo. Crente, filho de crente não passa fome. Quantos acreditam nisso? Cristão não mora debaixo da ponte. Quantos acreditam nisso? Cristão não passa frio no inverno. Quantos acreditam nisso? Filho de Deus não pode faltar provisão básica. Sabe, na minha igreja aconteceu uma coisa muito interessante na pandemia. Luiz mandou ligar para todos os líderes perguntando quem estava passando necessidade para a igreja mandar cesta básica, provisão, e ninguém deu um retorno. Luiz falou assim, gente, o que está acontecendo? Pastor, é o seguinte, quando alguém manifesta uma necessidade, a célula já se mobiliza e envia a provisão. Gente, ninguém passou necessidade na pandemia nas igrejas de Cristo. Eu fico arrepiada, porque assim, é muito lindo a provisão do reino. Então tem uma provisão diária que não pode faltar. E Deus está comprometido com isso. Agora, tem uma parte também que é a sua parte para que essa bênção te alcance. Né? O profeta Malaquias fala da importância do ofertar para que haja provisão na casa. Então, a fidelidade em ofertar abre as janelas dos céus e cai em abundância sobre nós. Agora, todas as vezes que alguém vem me pedir para orar pela vida financeira, a primeira coisa que eu pergunto, você está sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas? Porque se você não tiver, não posso nem orar. Qual é o pão que você precisa hoje? Mas seja fiel. Sabe, gente, eu não quero falar muito disso, não, eu tenho tantos exemplos que eu posso ficar 3 horas aqui, eu não vou fazer isso, mas quando nós fomos para o Uruguai, nós nunca pedimos dinheiro para ninguém, nós entendemos se Deus mandou, Ele que pague a conta, certo? E Ele fez isso. E eu me lembro que um dia nós fizemos o piso lá da igreja só no cimento bruto, não era nada especial, nós precisávamos de $1.000. Nós viemos para o MFI, oramos, chegamos no MFI, alguém nos deu um envelope, com quanto? $1.000. Quando Luiz e eu chegamos para fazer um instituto bíblico na comunidade cristã de Curitiba, em 1991, nós viemos com dinheiro que dava para a gente se sustentar 1 ano para não pedir nada a ninguém. Né? Porque ser responsável, você paga as suas contas. No 2º, 3º mês, o tênis do Luiz quebrou embaixo. E assim, está tudo bem se não chovesse. Como não chove muito em Curitiba, né? Não precisava ficar preocupada. Né? E nós viemos para a igreja. Não contamos nossa necessidade para ninguém e a gente não era conhecido. Era conhecida aquela turma ali do Instituto Bíblico. E chega uma mulher na igreja e fala assim, olha, Eliane, eu não sei como é que é isso, não quero que você se sinta ofendido, mas eu estava na rua, Deus mandou comprar um tênis para o seu marido. Gente, acertou o número. Quantos sabem que você tem um pai? Se quer bênção, levanta bem alta essa mão, para ele te ver, menino. Ele está de olho na sua necessidade. Para de ficar mendigando para os outros o que você precisa. Para de ficar jogando piada. Você tem um pai, pede para ele. E ele vai providenciar. Gente, é tão lindo quando Deus atende a nossa oração. E alguém inesperado te traz a resposta. Isso é tão poderoso.
é melhor do que receber por mendigância. Quantos estão entendendo? Deus vai dar, como disse a pastora, muitas respostas, Ele vai fazer muitos milagres nesse lugar, mas a gente precisa conhecer esse caminho. Então, assim, gente, eu tenho tantos testemunhos de provisão que é uma coisa assim fora do comum. Agora, eu tenho sido fiel na minha parte. Eu fui outro dia ministrar em Pato Branco, num congresso profético, e teve um momento lá que eu senti uma palavra relacionada a dinheiro, isso aqui mais ou menos isso que eu falei aqui, e eu liberei aquela palavra e o pastor pegou o microfone e falou, gente, vamos colocar isso em prática agora. Tem um gasofilácio na sua frente. Para que irmão você precisa depositar? E ele liberou ali o pessoal para ofertar na vida um dos outros. Foi um momento lindo. E eu queria ofertar para uma pessoa especial, e eu lembrei que eu não tinha dinheiro. Eu falei, Jesus, eu troquei de celular, não fui no banco, então também não tem Pix. Então, se eu estou com meu Pix travado, eu não tinha dinheiro. E eu falei, eu vou ligar para o Luiz. Eu falo, amor, faz um Pix aí para mim. Né? Aí, quando eu estava pensando em fazer isso, gente, vieram umas pessoas e me deram dinheiro. Foram me dando dinheiro. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí Deus falou comigo, dinheiro para você ofertar na vida daquele irmão. Eu falei, Jesus, obrigada. Obrigada. Eu falei, não quero nem ver quanto que é. Não interessa. Não interessa. Né? E aí eu chamei o pastor, falei, pastor, eu quero ofertar na vida do fulano, mas eu nem sei quem ele é. Eu vi ele uma vez falando, não sei identificar ele. E ele trouxe o irmão. Gente, do montante que veio, do mesmo que deu, eu entreguei, não quero nem saber quanto é. Quando você é fiel em ofertar, Deus abre as janelas do céu sobre a sua vida. Sabe, se você ganha bem pouquinho, oferta bem pouquinho. Porque quando você ganhar muito, você vai ofertar sobre o muito. Quem não oferta quando tem pouco, gente, não oferta quando tem muito. Aí você vai ser mesquinho quando tiver muito. Mas a oferta não é o nosso papo, vamos voltar para cá. Existe um outro assunto nesse ponto que para mim é o mais importante desse ponto. O pão de cada dia na vida de Jesus. Olha o que diz lá Mateus 21, 18. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Jesus também precisava do pão de cada dia. Diz que ele teve fome e ele não encontrou um único figo nessa figueira. E eu não vou entrar naquele papo mal-humorado, Jesus estava mal-humorado e amaldiçoou. Não vou nem entrar nisso, porque não é isso. E mais na frente, uns capítulos na frente, Jesus vai dizer que Israel não deu para ele os devidos frutos e por isso ele daria esse privilégio aos outros. Jesus também disse, eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber. Agora, olha só lá Mateus 21, 43, eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Aquela figueira representava Israel. Tinha uma fome que Jesus carregava, que Israel não pôde dar nem um único figo para Jesus. Agora, gente, deixa eu trazer essa aplicação disso aqui que eu quero dizer para vocês. Embora hoje a gente tenha acesso a qualquer tipo de fruto, independente das estações, você consegue comer morango em janeiro, fevereiro, março, todos os anos, todos os meses. Porque os dias mudaram, mas naquela época, cada estação dava os seus frutos e as pessoas ficavam restritas àquela estação. Então, eu acredito que a mensagem de Jesus nesse episódio da figueira é que todos nós, o povo santo, somos chamados para dar frutos em tempo e fora de tempo. Diga amém. Eu tenho observado, quando eu estou no pessoal com as pessoas, que quando nós frutificamos fora, entre aspas, da estação de frutos, quando chega a nossa estação de frutificar, tem uma superabundância. Eu vou explicar melhor o meu ponto. Achei muito próprio cantar aquela canção da Cassiane, né? Que unção essa canção carrega, uma coisa impressionante. Embora não faça parte do nosso meio, das comunidades, mas pega fogo quando canta, né?
E é muito próprio, porque ela vai dizer exatamente isso. Está sofrendo, irmão? Louva. Está difícil? Louve. Não interessa a situação, louve. E eu quero trazer isso para a oração, porque a oração é um nível de louvor, sim ou não? Tá? Então, muitas vezes, eu vou pular esse texto, que eu já falei dele, não vou ler não, muito grande. Muitas vezes, gente, nós estamos em estações da nossa vida que nós vamos entregar ao Senhor um cesto cheio de figos, cheios de frutos. Na nossa vida vai frutificar. Não tem como não frutificar aqueles que caminham com Jesus. Mas tem estações que são muito difíceis. Uma mulher que passou por um divórcio e foi abandonada pelo marido, com 3 filhos. É estação de frutificar? Tecnicamente, não. Mas, segundo essa palavra, sim. O meu marido me deixou, mas o meu marido celestial vai suprir as minhas necessidades. Eu vou continuar falando do meu amor pelo Senhor. Eu vou continuar falando da fidelidade dele. Eu vou continuar falando que ele é salvação. Eu vou orar até que meu marido se converta. Ele vai voltar para casa. Enfim. E aí você frutifica fora de tempo. Quantas vezes pessoas que ficam doentes, enfermas por um tempo, gente, Jesus não quer ninguém doente. Mas são estações que a gente passa. E muitas pessoas ganham muitas pessoas para Jesus na estação de enfermidade. Ao invés de ficar se lamentando, porque eu tive isso, ai meu Deus, mas eu orei, mas eu fiz isso, mas eu ofertei. Ao invés de ficar se lamentando e puxar a lista das suas boas obras, você vai para a oração. Jesus, o que eu posso te oferecer nessa estação tão difícil? E aí a pessoa produz frutos fora da estação. Quantos estão entendendo? Quando Jesus olha para você, ele não está interessado na estação, na abundância de frutos, ele está interessado nos frutos próprios de cada estação da nossa vida. Sabe, na minha igreja tem uma moça que ela queria muito ser mãe. Gente de dinheiro, muito recurso, fez tudo o que podia fazer, a gente não engravidou. Sabe o que ela fez? Foi trabalhar no ministério infantil. Já que eu não posso ter os meus, vou cuidar dos outros. Fala sério, se Deus não honra uma pessoa dessa. De que pão você precisa hoje? Você tem dado os frutos, tanto em dias bons, quanto em dias desafiadores? Você consegue ver frutos na sua vida, ou pelo menos o frutinho verde, ou quem sabe as flores? Você consegue ver que você está num caminho de frutificação? 4º ponto. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe, gente, nós sabemos que a falta de perdão interrompe nossas orações. Quem sabe disso? Então, não existe a possibilidade de nós não perdoarmos os nossos ofensores. Chorando, com dor, não interessa, perdoe. Perdoa porque você vai ser abençoado. Então, a oração das filhas empoderadas pelo Pai, né, que tem esse modelo de Jesus, que reproduz, passa pelo caminho do perdão. Sabe, todos os dias, não sei vocês, mas todos os dias a gente tem que perdoar alguém, gente. Não existe um dia que você viva que você não tem que perdoar alguém. É o cara que te fecha no trânsito, é o que te dá uma buzinada e você não sabe o que você fez, porque a gente nunca sabe o que a gente fez. A gente é livre, né? Quer entrar, entra, quer sair, sai, né? Tem uma liberdade que nos acompanha, né? Então, todo dia você tem que perdoar alguém, é no seu trabalho, é como vendedor, alcançou a cota, não alcançou a cota, é o chefe, é o marido, é o filho, é o pastor, é o líder, aqueles irmãos problemáticos da igreja. Todo dia a gente tem que perdoar alguém. E a orientação bíblica é: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não dá para deixar o perdão amanhã, porque pode ser que a poeira baixe e você acha que perdoou, ou talvez você pense que não precise mais perdoar porque você já está bem.
E quando você enfrentar uma situação parecida com aquela outra vez, você vai superdimensionar a ofensa. Então, Jesus nos ensina a perdoar sempre. Lembra o que ele falou com relação a esse tema? Se você vai trazer a sua oferta, chegou no altar, lembrou que alguém não está bem comigo, deixa ali sua oferta, não entrega não. Mas também ele não está dizendo, leva a oferta, não precisa entregar, não está falando isso não. Deixa a oferta aqui, só não põe no gasofilácio. Vai lá, acerta com o irmão, faz o que tem que fazer, volta e entregue a sua oferta para ela ser recebida, aceita, abençoada e você, colher dessa frutificação. Sabe, gente, mais uma pergunta, quem você precisa perdoar hoje? E eu quero te dar uma dica, se a ofensa for grave, pegue uma almofadinha. Eu escrevi um livro sobre cura interior nessa linha de paternidade. Eu trouxe alguns exemplares ali para venda, se você quiser, fique à vontade depois. E nesse livro eu falo sobre cura interior, eu falo muitas passagens bíblicas e no final eu ensino como você fazer sua própria cura interior, passo a passo, e o meu foco são curar as feridas que foram feitas pelas falhas da paternidade. E eu uso duas técnicas. Eu peço para você fechar os olhos e o Espírito Santo vai trazer a imagem da sua infância que foi traumática com seu pai e ali, seus pais, enfim, e ali te ensino o que você fazer, para você ter a sua cura no seu tempo com Deus. E o segundo recurso, eu peço para você pegar uma almofada, imaginar a cara do ofensor. Se quiser dar um soco na cara, fica à vontade. A almofada não sente dor, só não soque o ofensor, de verdade, mas ali no seu tempo. Então, pega a almofadinha, fala tudo o que você tem que falar, depois perdoa e está lá no livro como que você tem que fazer. Então, assim, se a ofensa for grave, pegue a almofadinha. Sabe aquele dia que o chefe te escracha, você se sente a pulga do cavalo do bandido, sei lá? Você se sente um nada, você dizia, assim, você se pergunta por que eu nasci. Pega lá a almofada, você não vai fazer isso com o chefe para não perder o trabalho. Mas na sua casa, você dá o nome da almofada, é o chefe. Ali você bate, você fala o que você quiser com ele, está na tua mão. Depois perdoa e entrega para Jesus. Eu ensino a fazer isso direitinho lá no livro. Então, quem você precisa perdoar hoje? 5. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gente, só cai em tentação, só peca quem deixou de vigiar, quem deixou de orar, e quem passou a namorar alguma coisa no território do inimigo. Gente, para o mundo lá fora está tudo bem, tá? Ninguém tem compromisso com ninguém. Mas assim, é complicado você achar que você, filha de Deus, crente, aliançadas ao alcance, batizada com o Espírito Santo, vai flertar no território do inimigo, vai querer fazer uma festinha lá, se dar bem e voltar sem que a conta chegue. Inimigo não dá nada de graça para ninguém. E para cristão, entenda uma coisa, ele te odeia, ele está doido para matar você. O que você vai fazer no território do inimigo? Então, assim, Deus está pronto para nos livrar da tentação, para nos livrar do mal. E sabe, eu quero dizer uma coisa para você, está ficando cada vez mais difícil encontrar algo neutro hoje em dia. Você tem que prestar atenção, porque tudo tem cara de bonitinho, mas atrás é uma quebra de aliança com o Senhor. Então, nós precisamos ficar mais espertas, Agora, Deus está pronto para nos ajudar. O Pai está pronto para nos ajudar a que a gente seja livre das tentações e das ciladas do inimigo. Mas a gente precisa rever nossas paixões e nossos interesses, gente. É preciso dizer não a alguns convites. É preciso ter coragem de dizer não para algumas curiosidades, algumas vontades. Não dá para experimentar pecadinho e depois voltar, pensando bem, nem quero, tá? Nem quero. Quero ficar no reino de Deus. Já veio com a marca, se não fizer uma cura, uma libertação, uma oração forte,
aquilo que você deixou lá te puxa para lá de novo. Então, a gente precisa voltar a uma prática que a igreja tem perdido, de confessar tentação para não ter que confessar pecado. Veja, uma mulher, uma jovem, enfim, super carente, começa a ser assediada no trabalho por um homem casado. Você começa a gostar disso. Procura sua líder, vai confessar a tentação. Olha, aquele cara, ele é tão lindo, tão cheiroso. Se você confessar a tentação e obedecer às orientações, você não vai precisar confessar pecado depois. Não vai ser marcado com maldição de se envolver com um homem casado que nunca mais deixa você. Gente, quantos estão entendendo? O teste de ouro, se você esquecer de tudo que eu falei, sai com isso daqui, já está bom. O teste de ouro é, você pode fazer as coisas que você faz, você pode visitar os sites que você visita, se Jesus tivesse materializado do seu lado. Jesus iria naquele lugar com você? Você teria a cara de pau de fazer o que você faz escondido? Se ele tivesse materializado, gente, ele só não está materializado, mas ele está do seu lado, vendo tudo que você está fazendo. Mas ele dá um passinho para trás e respeita a sua escolha. Agora, recente, eu estive no Uruguai, fiquei uma semana lá ministrando, atendendo, e eu recebi uma jovenzinha de uns 15 anos, mais ou menos. Não, mas talvez de 16, 17. Ela falou assim, pastor, eu preciso confessar uma coisa. Eu estava numa festa de aniversário de alguém familiar, e o telefone tocou, eram umas amigas falando, você precisa vir porque a gente tem uma casa vazia. E eu fui, pastora. E eu falei assim, me explica melhor essa coisa da casa vazia que eu não entendi. Conclusão, eles têm um esquema, os jovens desse pessoal, digamos assim, um pessoal com mais dinheiro. Quando algum inquilino entrega a casa, toda a família saiu e levaram os móveis, tudo, mas a chave ainda está em posse dos pais, vamos dizer assim. O jovem cata essa chave, vai para a casa vazia, traz todos os seus amigos e não imagine para você também não pecar. O que eles fazem a noite inteira numa casa vazia? E ela acordou 7 horas da manhã, né, num estado deplorável. E eu falei, por que você disse sim, se você sabia o que acontecia numa casa vazia? Gente, quantos estão entendendo? Tem convites que você tem que dizer não. Tem teste que você tem que fazer, Jesus, você iria comigo? Não, então, você também não vai. O que você precisa confessar hoje, que talvez a sua fé esteja em perigo, porque você está dando espaço disso na sua mente? O que tem te atraído para o território do inimigo, que você está querendo ir só lá dar uma olhadinha? 6. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, Jesus começa exaltando a posição e o nome do Pai, e ele termina a oração deixando bem claro que ele é dono de tudo. Teu é o reino, teu é o poder, teu são todas as coisas. Hoje, para sempre, será sempre assim. Levanta sua mão, fala, tudo que eu tenho pertence ao meu Pai. Eu pertenço ao meu Pai. Sabe, gente, quando a gente tem esse entendimento, é aqui que a filiação
encontra um lugar de descanso nos braços de um Pai infalível, em quem você pode confiar todas as coisas e toda a sua vida. A oração que Jesus nos deu como modelo, na verdade, é uma oração, uma conversa íntima de um pai com um filho. Jesus nunca orou a essa divindade distante, ele orava na condição de filho, na condição de quem está sempre como que no colo do Pai. Foi a oração, como foi a oração do Pai Nosso e outras orações que ele fez, inclusive orações difíceis. Sabe, Jesus, quando ele está no Getsêmani, ele não está ali num tempo de lamúria. Ah, meu Deus, por que eu? Por que eu que tenho que ir para a cruz? Por que você não escolheu outra pessoa? Não está ali. Jesus passa o tempo de oração dele com o Pai, onde ele tem a liberdade de derramar o coração. Pai, eu estou angustiado. Vai ser muito difícil isso que está diante de mim. Eu não tenho condição, o homem Jesus não tem condição. Se for possível, me livra dessa. Quebra o galho. Mas seja feita a tua vontade. Jesus fica naquele tempo de oração, amoldando o coração dele com o coração do Pai. Gente, enquanto a sua vontade for forte, você nunca vai fazer a vontade do Pai. A sua vontade precisa ser quebrada. Quando você quebra, você se quebranta. Quando você se quebranta, o Pai faz. O Pai não pôde atender a oração do Filho. Pela primeira vez o Pai fala: filho, essa não vai dar para te dar. Igual o laptop. Luísa, não vai dar para dar o laptop, filha. Nem seu pai, nem sua mãe tem um negócio desse. Tem muita gente aqui que está pedindo coisas que Deus não vai te dar. Ele não vai te dar porque seria morte para você. Se Ele te desse, Ele te perderia. Ele prefere te perder porque você se ofendeu com Ele, do que perder você, Ele te dando algo que seria uma arma letal contra a sua vida. Ele não vai fazer. Nós precisamos aprender a moldar nosso coração com o coração do Pai, e foi isso que Jesus fez. Ele ficou ali, suou gotas de sangue. A gente nunca vai saber o que é isso. Alguém aqui já suou gotas de sangue? A gente nunca vai saber o que é isso. Ele ficou ali até ele amoldar, adequar o coração dele com a vontade do Pai. Quando ele conseguiu fazer isso, ele falou: estou pronto para a cruz. Estou pronto para morrer. E aí ele foi. E a pergunta para você é: você se considera uma mulher de oração? Você tem adequado o seu coração ao coração do Pai? Jesus passou o esboço do tempo de oração dele com o Pai para os discípulos e disse: olha, se vocês seguirem esse esboço, vocês vão prosperar muito, porque eu não fiz nada nessa terra sem antes passar por esse esboço de oração, adequar meu coração com o Pai, receber as orientações e então fazer as minhas tarefas diárias. Fica de pé comigo, por favor. Eu quero terminar com 2 conselhos. Primeiro, ore em línguas o máximo de tempo que você puder. Eu sou uma pessoa que eu oro em línguas o tempo inteiro. Eu estou no mercado escolhendo batata, eu faço essas coisas, cozinho, sou dona de casa, tenho família.
Eu limpo a minha casa, ou eu lavo a louça, ou eu faço orando em línguas. Eu faço compra orando em línguas, eu dirijo orando em línguas, eu vou dormir orando em línguas. Às vezes eu levanto no meio da noite para ir no banheiro, orando em línguas, volto orando em línguas. Minha vida é orar em línguas. Quando você faz isso, você está o tempo inteiro conectado com os céus. O inimigo não tem nem vez de falar uma bobagem na tua cabeça, ou te semear coisas, paixões que vão quebrar a sua aliança com o Senhor. Ele não tem tempo para isso. Então comece a exercitar isso na sua vida. Se a sua oração em línguas é uma frase, não tem problema, repete ela o dia inteiro. Uma sílaba, gente. Não sei quem aqui já viu uma pessoa interpretando línguas estranhas. Alguém já viu? Quem já viu? Isso é uma coisa meio raro nas igrejas hoje. Eu estou orando muito para Deus ressuscitar isso de novo, né? E às vezes a pessoa fala assim, sei lá, uma sílaba. A pessoa fala meia hora. Quem já viu isso? Aí a pessoa fala uma frase inteira, a outra repete uma palavra. Não faz sentido nenhum. Então, uma oração, uma frase em línguas que você repete o dia inteiro, você está falando coisas que você nem sabe. E às vezes eu quero só te adiantar um segredo. Às vezes você está orando contra você. Né? Tipo assim, Jesus, eu quero ficar com aquele cara. Ele fala, não deixa ela ficar não, Jesus, não deixa, porque se ela ficar vai morrer. Quando você não souber o que orar, gente, ore em línguas, é perfeito. A oração chega no céu, é atendida, é assim, ó. Porque não é a tua oração. E depois, então, a segunda coisa, ocupe o seu lugar de filha, então ore. Comece falando com o pai. Sabe, tem algumas aqui que você não teve uma boa história com seu pai biológico. Você super bem com Jesus, ama o Espírito Santo, mas você não é muito fã de falar com o pai, não. Deus é um negócio meio difícil para você e eu quero te desafiar a começar as suas orações chamando o Pai. Pai, você sabe que é difícil falar o teu nome. Sabe, no Uruguai me dá tantas histórias, gente. Tinha uma moça que ela foi muito abusada pelo pai em todos os aspectos. Ela falou um dia para mim, pastora, não consigo chamar Deus de pai. Eu posso chamar ele de árvore? Eu falei, hã? Aí, rapidamente, eu falei, Jesus, árvore da vida. Eu falei, tá, no seu caso pode. Eu falei, Jesus, né? Ela, mas árvore é tão pouco. Posso chamar de bosque? Eu falei, Jesus, está ficando difícil. E ela passou um tempo orando ao bosque. Tem coisa que a gente não explica. Depois ela foi curada lá pelo pai, né, nas coisas do pai, melhorou. Mas tem gente que não consegue falar a palavra pai por causa da indiferença, do abuso, da violência. E Deus quer curar o seu coração dessa falha. Porque Ele precisa que você se refira ao seu Pai Celestial. Então eu quero te animar a começar a balbuciar. Pai. Faça a sua oração. E vá aumentando as vezes que você fala Pai na sua oração. Até que isso fique comum. E quando você terminar a sua oração, você até pode orar, Pai, eu oro em nome de Jesus. Né? Só para ficar mais bíblico. Abra suas mãos, fecha teus olhos. Com seus olhos fechados, quantos nessa tarde você diz, eu tive um histórico bem difícil com meu pai e eu ainda não passei pela cura que eu preciso, ainda é difícil para mim. Levanta bem alta a sua mão, eu não vou te chamar aqui na frente. Ok, pode abaixar, mais alguém, ok, pode abaixar. Quem passou com a mãe, por favor, mesma coisa, ok.
Então a gente vai fazer rapidinho uma coisa, eu não vou poder me estender muito nisso por causa do horário. Eu realmente te animo a adquirir o meu livro, isso vai te ajudar bastante. Mas eu quero que rapidamente, com seus olhos fechados, com suas mãos abertas, eu quero que você imagine o rosto dos seus pais na sua frente. O que te feriu, o que te ofendeu. E eu quero que você fale de maneira que você se ouça. Fala bem baixinho, a sua vizinha não precisa te ouvir, mas você precisa ouvir a sua voz. Diga: pai ou mãe, você falhou comigo quando você fez isso. Por sua causa, hoje eu sou uma pessoa insegura. Por sua causa, hoje eu lido com essa dificuldade. Se você tiver vontade de chorar, chore. Mas fale até que o seu coração fique aliviado. Jesus, traz uma unção de cura nessa tarde. Vai curando, Jesus, a alma das suas filhas. Cura, Senhor, todo o impedimento, toda ferida que bloqueia a paternidade celestial. Chora porque você precisa chorar. Se você olha os seus pais e você tem um ok no coração, agradeça ao Jesus, porque você já foi curada, porque Ele já fez uma obra na sua vida, ou porque você teve pais que foram muito bons. Diga: obrigada, Jesus. Isso. Agora eu quero que você olhe para os seus pais e quero que você diga: em nome de Jesus, eu declaro, você está perdoado. E diga por que você está perdoando. Eu escolho te perdoar, porque você foi violento, porque você me abandonou, porque você me rejeitou. Repete: em nome de Jesus, eu declaro, você é livre, eu sou livre. Em nome de Jesus.